Olá, muito boa tarde a todos. Penso que me estão a ouvir. Bem-vindos a mais um ciclo do webcast Windows in the Classroom. Hoje o tema desta sessão é dedicado ao CODU. O meu nome é Catarina Martos, estou com o meu colega David Mota, somos as duas pessoas que têm acompanhado as sessões de webcasts. Como habitualmente, para aqueles que são estreantes, gostaríamos de dar algumas notas. A primeira é que explicar-vos esse painel de participantes. Portanto, conseguem ver quem são os apresentadores, quem tiver o bonequinho à frente do nome, todos os outros são os participantes e, portanto, terão permissões, algumas restrições, aliás, durante a sessão. Esse painel permite-vos perceber se vocês estão a ouvir a sessão em condições ou não. Portanto, quem tem um altifalante, obviamente com o sinal proibido, porque não estamos a dar permissões para poderem falar, mas, portanto, quem tiver esse ícone à frente do nome significa que tem som, portanto, conseguiu que o Live Meeting reconhecesse o sistema de som no seu computador. Quem não tem, terá de conectar, garantindo, obviamente, partindo do princípio que têm sono a funcionar no computador, portanto, terão de fazer conectar através do menu Voz e Vídeo que está no canto superior, mais à esquerda. Outras recomendações, portanto, como habitualmente fazemos, o vosso microfone está desligado, propositadamente, senão não conseguiríamos nos entender aqui 400 pessoas que temos estado online, portanto é propositado que fazemos. Não temos estado a transmitir vídeo porque o facto de também sermos muita gente exige muitos recursos e, portanto, optámos por eliminar esta funcionalidade nestas sessões para garantir que tenham melhor qualidade de recepção de imagem e se virem que durante a sessão deixam de ouvir, façam os testes habituais, portanto cliquem no menu Voz e Vídeo, tentem fazer o setup novamente do vosso sistema de áudio para garantir que conseguem receber o som que estamos a transmitir. Podem fazer colocar as vossas perguntas através do menu Perguntas e Respostas. Aquelas que soubermos responder, vamos respondendo ao longo da sessão. Todas as outras vamos remeter para o formador ou durante a sessão, ou então até mesmo no final, dependendo do decorrer da sessão. Há uma coisa que eu vou mudar aqui de slides, uma nota que gostaríamos de dar para esta sessão específica, que tem a ver, eu não sei se estão a conseguir visualizar na íntegra, que tem a ver com a forma de partilharmos hoje o CODU. Portanto, para garantir que não perdem a mensagem que está a ser passada, porque o CODU é uma ferramenta que é online e, portanto, porque vai depender da nossa qualidade de ligação, mas também da vossa qualidade de recepção de imagem, optámos por filmar o ecrã. Portanto, na altura que o formador for apresentar esta ferramenta, em vez de partilharmos o ecrã, vamos estar a filmar a vossa imagem. Não conseguem ver, terão de expandir certamente o vosso ecrã para verem em totalidade a imagem que eu vos estou a passar. Portanto, vão ver que vai estar uma pequena câmara do lado esquerdo, portanto, ela vai aparecer alguns no vosso ecrã. O que têm de fazer é maximizar depois essa pequena janela, essa miniatura da imagem para poder ver em melhores condições. A imagem não é perfeita, mas achamos que desta maneira vai ser melhor do que partilhar o ecrã. Algumas pessoas, dependendo da ligação à internet, podem não ver tão boas condições e, portanto, para evitar isso, optámos por esta funcionalidade. Como habitual também, temos feito referência que todos estes conteúdos, o link da sessão, estão publicados no Pill Network. Há quem continue a ter algumas dificuldades em registar-se e em aceder aos conteúdos. Portanto, eu fiz aqui só uma pequena ilustração. Portanto, este é o portal do Pill Network que facilmente conseguem, se virem no canto superior esquerdo, conseguem selecionar o idioma e escolher português. Depois, no caso das ferramentas gratuitas, que é aquilo que temos vindo a falar, que é através da qual podem depois fazer o download, poderiam fazer o download do CODU, basta ir à área de recursos, ao menu recursos, escolher ferramentas gratuitas e uma vez lá, vão-vos aparecer várias janelas, vários quadradinhos, e o que podem fazer é carregar onde diz Learning Suites by Microsoft, depois tem muitas outras em separado, escolhem Learning Suite by Microsoft e depois vão encontrar o download gratuito, que por definição, se ele reconhecer o país onde estão, portanto reconhecendo que é Portugal, o download que vai ser apresentado é a versão em português desta aplicação.
Depois só aqui outra área, mostrar onde é que estão os conteúdos que temos vindo a partilhar, o vídeo desta sessão, o PowerPoint, portanto, relembrar, tem sempre que fazer o sign-in na sessão, portanto, tem que necessariamente estar registados, tem que garantir que no canto superior direito está lá o vosso nome, e, portanto, aí sim é que conseguem aceder às várias comunidades, selecionam então o menu comunidade, escolhem a opção fóruns de discussão e depois, vão ver que tem aqui uma organização por categorias, mas basta na área de pesquisa, portanto aqui nesta, não sei se estão a ver onde estou a assinalar, escrever por exemplo webcast ou Windows in the Classroom e será uma das primeiras opções, portanto já conseguem ver ali Windows in the Classroom, webcast de educação, portanto basta selecionar e vão parar então a esta página que tem um pequeno descritivo, que tem depois uma área dos recursos, portanto conseguem ver aqui por exemplo os conteúdos e depois mais abaixo as questões que têm colocado. Portanto, estas eram só as notas que gostaria de dar, porque realmente têm surgido algumas questões. Finalmente, só pedir-vos que, mais uma vez, tem havido sempre algumas questões de certificados, portanto, garantam que o nome que escrevem é aquele que deve estar no certificado. Garantam também que o e-mail está correto, porque não é possível, para ser um envio automático a um sistema mais automatizado, não nos é possível estar a ir ao formulário de inscrição e estar a tentar fazer correspondência do nome da pessoa com o e-mail. É muito complicado e, portanto, utilizamos para envio de certificados, utilizamos os dados que inserem quando do acesso a cada sessão. Portanto, tudo o que escreverem nesta sessão, o nome que escreveram, o e-mail que escreveram, é esse nome que vai constar, é esse e-mail. Se escreveram só um nome, a ferramenta não vai disparar nenhum certificado. Se escrever um e-mail que não está correto, que tem uma gralha, vai enviar para o e-mail errado. Portanto, tenham só isso em atenção, porque depois temos algumas dificuldades em poder responder em tempo útil também à emissão ao manual do certificado. Bom, feitas estas introduções, e peço desculpas ao professor José Marques, que é o nosso formador de hoje, por ter roubado um bocadinho o seu tempo. O José Marques é professor, é licenciado em ensino na variante Matemática e Ciências da Natureza, já concluiu uma pós-graduação em TIC, em Tecnologias de Informação, e atualmente está a desenvolver o seu doutoramento na Universidade de Sevilha. Ele tem colaborado já há bastante tempo com a Microsoft. Na verdade, conhecemos o José Marques também a propósito de um dos seus projetos, que é Sou um Aluno Inovador. E, portanto, o José Marques já foi um dos premiados num concurso de professores inovadores pela Microsoft, aliás, duas vezes. Uma das vezes conseguiu, aliás, duas das vezes foi à Europa, ao concurso europeu. Não conseguimos, foi que ele fosse selecionado a nível mundial, mas já foi uma grande conquista. E, portanto, é um professor muito ativo e penso que os alunos também dirão o mesmo sobre ele e relativamente ao CODU, que é o tema de hoje. Ele tem sido um dos dinamizadores desta ferramenta que é um pouco desconhecida, mas que de alguma maneira, pelo menos na escola dele, penso que, precisamente por intermédio do professor José Marques, penso que tem sido um sucesso junto dos alunos que já têm criado alguns trabalhos. Portanto, avançando, vou só lançar aqui a primeira questão. Eu estou-me a perder hoje um bocadinho, porque tinha muita informação na minha cabeça para vos passar. Peço desculpas por estar a passar essa sensação. Portanto, como habitual, lançamos sempre a primeira questão. No fundo, perceber se temos aqui alguns estreantes nesta sessão ou se já são os participantes habituais. Portanto, é natural, já estamos na quarta sessão, penso eu, que não me estou a enganar, penso que já estamos na quarta sessão. Peço desculpas àqueles, demos conta que na segunda-feira, como habituaram-se que as sessões eram segunda-feira, que na segunda-feira tiveram pessoas online, e portanto peço desculpas, realmente a data era dia, esta excepcionalmente tinha que ser neste dia, por razões várias, até mesmo pela disponibilidade do professor, que dá aulas, e portanto também tem constrangimentos de agenda. Esta especificamente teve que ser hoje, e portanto peço desculpas àqueles que, por certamente alguma falha de comunicação também nossa, tenham estado na segunda-feira. Portanto, José Marques, temos aqui, a maior parte das pessoas já participaram, que facilitam também um bocadinho a sessão, que já estão a experiência aqui naquilo que é a dinâmica destas ações. Muito obrigada pela vossa resposta. Lançava aqui uma outra questão.
portanto, já conhece ou utiliza o Kodu, aqui para o José Marques também perceber quem é a plateia, já estamos a melhorar um bocadinho, portanto, há alguns que mesmo assim que já utilizam o Kodu, portanto, em relação a outra webcast, o webcast anterior que realizámos sobre este tema, mesmo assim acho que é uma melhoria. Já estamos aqui, já chegámos aos 15 e, portanto, já é muito bom. E, portanto, mas aqui o desafio é muito grande, temos aqui mais de 150 pessoas que vão contactar pela primeira vez com o Kodu, portanto, José Marques, espero que possa aqui esmerar-se um bocadinho mais para uma atenção especial aqui para estes participantes. Portanto, José Marques, quando quiser, a palavra é sua, muito obrigada. Ora, muito boa tarde. Queria agradecer este convite e esta oportunidade, mais uma vez, de vir partilhar um trabalho que é feito já de alguma experiência com os meus alunos, depois eu irei falar mais à frente. Nesta sessão foi pensada e estruturada os primeiros passos que nós vamos ter, que nós temos que ter com o programa, como é que nós podemos utilizar o Kodu no currículo, e ele surge nas metas curriculares como uma sugestão de trabalho, e irei falar um pouco sobre isso. Depois iremos produzir alguns jogos, e depois iremos finalmente fazer como é que podemos partilhar o trabalho que nós vamos desenvolvendo. Ora bem, nestes primeiros passos, o que vos pretendo mostrar é onde é que podemos ir buscar o Kodu, alguns passos de instalação e como é que está organizado o ambiente de trabalho deste software. Ora bem, o que é o Kodu? É uma linguagem de programação visual onde nós criamos jogos a 3 dimensões e que está especialmente pensado para crianças. A ideia é colocar os nossos alunos a produzir jogos e não propriamente somente a jogá-los. Ou seja, eles fazem e escrevem as linhas de código e produzem os seus próprios jogos com as suas condições e depois podem testá-lo, jogá-lo, tanto no PC como na Xbox. A base essencial e mais importante na utilização do Kodu, e aquilo que a regra de ouro, digamos, do Kodu, é que se refere à lógica de programação, que é o when, quando acontece há um determinado acontecimento a acontecer, nós definimos uma ação. Ou seja, traduzindo em português, a lenda será quando a ação faz. Em inglês será when do. Isto é a condição essencial, digamos, e de base de programação do Kodu. Onde é que podemos ir buscar o Kodu? Há pouco a Catarina explicou onde poderíamos ir buscar a Learning Suite. Muito rapidamente, como a Catarina afirmou, basta fazer download da aplicação e depois surge nas ferramentas a opção Kodu. Basta fazer checkmark como está demonstrado na imagem, na opção Kodu e depois seguir os passos da instalação. Após a instalação e durante a instalação, muito provavelmente irá aparecer uma mensagem a dizer que é necessário instalar um outro software, que é o XNA. A própria programa de instalação irá encaminhar diretamente para fazer download da aplicação e é só seguir os passos. É um patchzinho de 7 MB, também uma coisa rápida. Na instalação. Depois basta automaticamente, há lá uma opção de clicar em refresh e automaticamente é seguir depois a instalação. Se houver alguma dúvida a nível da instalação, recomendamos que consultem uma das webcasts anteriores que nós falámos sobre o processo de instalação do programa e algumas situações que podem ocorrer, ou então depois contactar a mim ou alguém da equipa. Quando nós instalamos o software, aparecem 2 ícones no ambiente de trabalho, um a cinzento e outro de cor verde. Só de ponto de partida, vamos explorar o ícone cinzento, que é a nível das configurações. Ao clicar neste ícone, surge um painel de opções, onde podemos definir o tipo de gráficos, a qualidade dos gráficos. Ele automaticamente vai, a partir das definições da nossa máquina, do nosso computador, ele vai definir as configurações que considera adequadas. Depois é uma questão de nós próprios fazermos os ajustes que consideramos necessários. Aqui tem algumas sugestões. Eu tenho o meu definido por default. A resolução também podem definir ao vosso critério, aquela considerarem que o vosso computador responde da melhor forma, ou então deixar aquelas que já estão definidas no próprio computador. Uma chamada de atenção para o Save Folder, que é onde
o computador irá gravar os jogos que nós vamos produzindo. Caso queiramos depois participar e partilhar esses jogos, eles vão gravar, ficar todos gravados nessa diretoria e depois para partilhar basta ir buscar o jogo a essa diretoria. Depois quando estivermos a fazer a utilização e a gravação do jogo e como vamos partilhar, depois irei falar nesse aspecto. Agora, propriamente, o código, a ferramenta em si. Clicamos 2 vezes no ícone verde, vai dar início a um cheque da versão. Neste momento o código está na versão 1.2.88 e inicia. Entretanto, o código, como é uma ferramenta que está em constante desenvolvimento, porque está a evoluir, vai tendo os seus melhoramentos. Se nós selecionarmos que queremos ser informados sobre a atualização do software, ele vai procurar, se tiver ligação à internet, vai procurar se nós temos instalado a última versão no nosso computador. Se não tivermos a última versão, vai aparecer esta mensagem a dizer se queremos instalar a nova versão. Quando abrimos o programa, aparece esta janela. Claro que esta já é de quem já utilizou o código várias vezes, porque já aparece uma opção nova, que é o Resume, e eu já vou falar sobre esta opção. Quando acabam de instalar o código no vosso computador, mal iniciam, aparece um vídeo de explicação como é que funciona o código, qual é a base e a essência, a lógica da existência desta ferramenta. É um vídeo que é interessante ver, está em inglês, mas facilmente se consegue perceber a ideia essencial que é colocar os nossos alunos a produzir jogos e a criar jogos e a programar de forma simples, através de uma linguagem de programação simples. José Marcos, ainda assim pode adiantar que, apesar de estar em inglês e de ser intuitivo, a novidade é que, se calhar, é mais interessante dizer no início. Exato. Ora bem, o código para já está numa versão em inglês, mas há uma grande surpresa para breve que irá aparecer uma versão em meados de março, uma versão em português do código. Em breve iremos ter mais informações sobre isso e estará disponível para descarregar. Depois ele estará disponível na Peel Network e noutros locais que depois eu também vou partilhar convosco no final desta apresentação e onde podemos comunicar sempre que tiverem alguma dificuldade. É sem dúvida uma grande vantagem de estar em português, apesar de a linguagem em si, a forma como se programa o jogo, é simples, é tudo que funciona muito visualmente. Ora bem, como eu falei, o Resume só irá aparecer quando já tivermos utilizado o jogo mais do que uma vez. Quando depois vocês verem o vídeo, vocês instalarem no vosso computador o código, depois de ver o vídeo, a primeira opção que irá surgir será New World e não o Resume. Esta opção, Resume, depois nós já temos criado o jogo, ele vai abrir a última versão do jogo que nós estamos a criar ou que estivemos a jogar. O New World é criar um jogo de raiz, um novo, onde a única coisa que surge é uma base. Podemos optar pelo Load World, ou seja, carregar um mundo já existente. Isto é muito útil porque quando nós instalamos a código já vêm alguns jogos disponíveis, ou então podemos ir buscar jogos à comunidade e por vezes podemos ir ver a programação, porque todos os jogos são editáveis, e podemos ir ver que tipo de programação foi utilizada para determinadas ações. Sem dúvida que se torna uma forma enriquecedora de aprender ainda mais a utilizar esta ferramenta. Nas opções, permite alterar definições do código. Depois, não temos tempo de explorar nesta sessão esta opção, mas ficam livres de, se tiverem alguma dúvida, de perguntar. A opção Help é uma ajuda, digamos, um pequeno tutorial sobre a utilização do código, não propriamente um tutorial de passo a passo de como é que funciona e o que é que se pode fazer e como é que a lógica da programação. É mais um genérico, uma ajuda genérica do que propriamente uma ajuda muito específica. E finalmente a última opção de sair, o quit código, significa que saímos do programa. Depois desta breve apresentação, quando nós clicamos em New World, tem este aspecto. Chamo para a atenção para uma barra que existe no final, tem uma mãozinha que é a que está selecionada, já vamos falar desta barra de ferramentas. Por defeito aparece um quadrado verde
que é a base, que será aquela base de jogo. Nós podemos ampliar, também já vamos explorar essa parte. E depois conseguem ver ali um bocadinho transparente um termómetrozinho. É muito importante perceber que este termómetro nos indica o tipo de... se o nosso jogo começa a ficar muito pesado, com muitos elementos, e que torna depois o jogo, a jogabilidade, um pouco mais difícil, mais lenta, depois começa a ficar a encravar o jogo, e depois aí temos de ter o cuidado de evitar que o termómetro fique vermelho ou quando estamos a construir o jogo. Ou seja, determinados elementos podemos achar que ficam bem na caracterização do jogo, na definição do cenário. Depois, se tivermos o termómetro ficar muito quente, já teremos de ter o cuidado de os remover. José Marcos, há aqui uma professora que diz que não tem a versão, não lhe aparece a opção New World. Tem a ver com a versão que está a utilizar? Não, como eu referi há pouco, quando nós instalamos a primeira vez o Kodu, a pergunta é: não aparece o New World? Exatamente. Aí convém que ver. Não tem a opção. Fez a instalação, aparece um ecrã azul, possivelmente irá aparecer um ecrã azul, e então carrega na tecla, aliás, com o ponteiro do rato, clica em qualquer parte do jogo, nesse ecrã azul, e em princípio já aparece depois a personagem Kodu, que é esta, irá aparecer. Eu podia depois confirmar se conseguiu fazer essa... Está bem. Tá Muito bem? obrigada, José Marcos. Ora bem, vamos explorar uma das partes mais importantes do jogo, é exatamente esta barra de ferramentas, que eu vou fazer uma breve caracterização, porque ela é importante perceber o que é que cada uma destas ferramentas faz. Ora bem, a primeira ferramenta é o menu Home, onde podemos jogar o jogo, fazer uma edição de jogo, salvar, carregar, criar um novo jogo. Um facto interessante é que depois de nós construirmos o nosso jogo e depois de o partilharmos e podemos partilhar, podemos só imprimir o código. Ou seja, podemos gravar o fecheiro, a codificação, todas as linhas de código que foram produzidas, se quisermos partilhar o fecheiro em si, um fecheiro com o código e não propriamente o jogo, para demonstrar qual é a lógica de pensamento que, por exemplo, um aluno apresenta-nos um jogo, mas há qualquer coisa que não está a funcionar bem. Podemos ir aqui ao print code level, for level, e depois perceber se há algum erro na criação das linhas de código. Podemos ir por esta opção. Exit to main menu é voltar ao menu onde aparecia a personagem do código. Este botão é para jogar, é o play. Podemos jogar, tem formato triangular, é a parte mais divertida, que depois de criar, para mim neste momento a fase mais divertida é criar jogos, podemos jogar. A mão é sem dúvida uma das ferramentas essenciais, pois permite-nos deslocar pelo cenário. Eu mais à frente vou explicar alguns truques de como é que podemos movimentar pelo cenário, em que temos que utilizar o rato e temos que utilizar também o teclado. Aliás, o essencial na programação do jogo e na criação do jogo é mesmo ter um rato óptico e não propriamente o touchpad dos portáteis. Ter um rato óptico e trabalhar com o teclado torna-se muito melhor e muito mais fácil fazer a programação, o que não invalida utilizar também o touchpad do computador. Object Tool é onde aparece a personagem Kodu, onde nós vamos buscar todos os objetos que queremos inserir no nosso jogo. Existe uma variedade enorme de objetos. Uma das versões mais recentes do Kodu integrou, no âmbito da chegada do rover a Marte, integrou novas personagens, o que enriquece ainda mais a criatividade, não é? Podemos ser mais criativos no jogo. Também iremos explorar, claro, esta parte. A Path Tool permite criar caminhos, ou seja, podemos definir determinados objetos que façam um determinado percurso. Iremos explorar também essa parte na criação de um jogo. Depois, temos a opção da Ground Brush, que ao clicar na opção Ground Brush, esqueci-me de referir que quando clicamos na nossa ferramenta que estamos a utilizar, aparece um parênteses reto amarelo à volta dessa ferramenta. Significa que ela está ativa. A Ground Brush permite escolher o tipo de forma e a base de suporte do jogo. Existe uma grande variedade de tons, de tonalidades. Não tem mal. Só voltar aqui
outra vez à Ground Brush. Existem imensos tipos de base de jogo. É a criatividade aqui em jogo que os nossos alunos e nós próprios podemos utilizar. Às vezes eles perdem muito tempo a escolher qual a base que vão utilizar do que propriamente. Depois mudam, depois querem mudar constantemente. E depois o formato, se é um formato quadrado, se é circular, depois isto será aquilo que nós podemos utilizar. Nós vamos utilizar algumas destas opções também. Depois aparecem 3 ferramentas que eu vou falar de seguida, que são criar montanhas, criar ligeiramentos, digamos, nas montanhas, ou então criar picos. No fundo, ainda hoje um dos alunos que eu tenho num projeto que eu estou a fazer neste momento na escola, começou a construir picos com esta terceira ferramenta, e depois lembrou-se que aquilo podia criar tipo uma cidade, se aqueles picos criados seriam exemplos de prédios e que podia criar uma cidade. Claro que ainda, agora vamos ver se essa ideia dele vai continuar em avante. Finalmente vem a Water Tool. A Water Tool é a ferramenta que está ao lado da indicada, que é a seguir ao dos picos. Vem a possibilidade de escolher um ambiente aquático, também existem algumas versões. Ou seja, o próprio jogo vai buscar uma espécie de marés, digamos, ou seja, há uma flutuação da parte líquida do jogo, como se fossem marés. Por vezes eles criam uma piscina e o que acontece é que ao criar essa piscina, quando colocam a água, o líquido lá dentro, começa a encher-se tudo, o mundo fica todo cheio de água. Pronto, depois tentamos perceber, eles percebem que alguns pelo jogo há um furo, digamos, e que a água, digamos, sai, ou o líquido sai por uma determinada zona do jogo, e então depois serve para eles vão lá tapar, e é interessante ver essa reação deles. Há aqui uma troca entre tracinhos. A Delete Tool é a que está ao lado, que tem um bonequinho com uma borracha, significa que nós temos a base de jogo criada, e na base de jogo nós colocamos todos os objetos. Se nós clicarmos com o botão direito, que eu já vou referir alguns atalhos, nós eliminamos, digamos, a parte do jogo, toda a base do sol, as montanhas e isso. Mas se nós quisermos só eliminar os objetos, então selecionamos esta ferramenta que ela elimina apenas os objetos e não propriamente a base do nosso jogo que estamos a criar. Esta ferramenta torna-se muito útil se queremos manter o cenário e queremos alterar os personagens. É importante referir que, em qualquer momento, quando quisermos voltar atrás na parte da programação do jogo, quando estivermos nas linhas de comando, quando quisermos sair para o menu anterior, a tecla ESC do nosso teclado, o Escape, é essencial utilizarmos. As setas do teclado, esquerda e direita, serve para aumentar e diminuir o tamanho das formas, como iremos ver mais à frente. A tecla do lado, a seta para o lado direito aumenta a forma e a do lado esquerdo diminui as formas. Para terminar, o botão esquerdo do rato mais o space do teclado permite fazer uma deslocação sobre o ecrã, como se fosse um avião, digamos, a ver o nosso cenário. E o botão direito do rato mais o space permite fazer uma rotação a 3D, digamos, à volta do nosso jogo. A roda do rato, finalmente, serve para aproximar e afastar. É por esta razão que eu estava a referir há pouco, que se tivermos um rato óptico, será mais fácil fazer a utilização e perceber a navegação que podemos fazer no próprio jogo. Queria relembrar ainda que para apagar o terreno, temos que ter a ferramenta Ground Brush Tool ativa. E temos que clicar com o botão direito e arrastar sobre a zona que queremos apagar. Finalmente, o termómetro, como eu já falei há pouco, para verificar se o jogo tem ou não excesso de elementos. Neste momento, o termómetro está sem nada, ou seja, significa que o jogo estava ótimo. Que se começar a ficar amarelo, já temos de ter algum cuidado. Se ficar vermelho, aí temos mesmo que retirar alguns elementos. Como eu referi logo de início, a lógica de programação do Kodoo funcionava de acordo com when do. Neste momento temos aqui uma linha de programação que diz when bump April do score 5 pontos. Ora, o que é que significa esta programação? Que quando a personagem que tem esta linha de programação bater ou tocar, digamos, numa maçã,
o utilizador ganha 5 pontos. Esta é a lógica desta linha de programação. Nós temos sempre que pensar, quando estamos a programar o jogo, que a lógica é sempre when, ou seja, quando acontece determinada situação, ou uma determinada ação, existe uma consequência, que é o do. E é aqui que é a base essencial da programação do jogo. Agora temos mais uma pergunta. Que era qual a lógica de programação do Codu. Temos neste momento, ou seja, temos duas opções, assenta na lógica faz quando, que é do ou when, ou se assenta na lógica quando faz, ou seja, when do. Vamos só esperar aqui um segundinho para lançar a questão, para ver se foi clara a passagem desta ideia da linha de programação. Ora, estamos a ver as nossas respostas. Ora, temos aqui já mais uma questão. Ora, a lógica é, como a maior parte das pessoas já respondeu, a ação quando faz, ou seja, when, do, esta é a opção, são as opções corretas. Posso relembrar então que quando a personagem tocar, por exemplo, na maçã, vai fazer do, faz uma determinada ação. Nesta linha de programação, era a mesma linha de programação que eu falei há pouco, ou seja, quando tocar na maçã, marca 5 pontos. Digamos, é o funcionamento e a lógica desta linha de programação. Volto a repetir, when, do. Sempre nesta perspectiva. Como é que podemos integrar agora o código no currículo? Esta é uma das questões que tem surgido nas várias ações que eu tenho sido convidado para falar um pouco sobre o código e partilhar um pouco a minha experiência sobre o código. É de que forma é que afinal podemos integrar o código no currículo? Sendo assim, vou falar só muito brevemente das metas de aprendizagens, elas estão disponíveis na internet para consultar, as metas de aprendizagem TIC, e algumas sugestões metodológicas. Alerto desde já que na Peel Network, existe um grupo do Código Portugal, onde está um bloco de notas, um OneNote, com imensas sugestões e de imensas atividades que poderão ir buscar e que possam servir de inspiração, espero que sim, possam servir de inspiração para a utilização da ferramenta. As metas de aprendizagem estipulam a utilização de ambientes computacionais, em que coloquem o aluno no desenvolvimento de programas, a utilização e a partilha de conteúdos produzidos por eles. Esta é uma das referências que existem nas metas TIC e surge o Código como uma das sugestões de utilização. Mas de que forma é que afinal podemos utilizar o Código? Bom, da experiência que eu estou a ter este ano, eu estou a trabalhar com um grupo de alunos que apresenta necessidades educativas especiais, cuja uma das medidas é o seu currículo ser específico, ter um currículo específico individual. Eles produziram suas histórias, cada um produziu suas histórias com apoio, é um trabalho em equipa, que está a ser feito com a professora TIC desses alunos, comigo e com a equipa da Educação Especial. Estamos a trabalhar todos em conjunto na perspectiva de eles criarem e programarem os seus próprios jogos a partir das suas próprias histórias. Ou seja, eles construíram as suas histórias, uma das sessões já partilharam connosco as histórias, é um grupinho de 5 alunos, partilharam as histórias entre nós e tentámos encaixar já as personagens que eles criaram nas suas histórias com as personagens disponíveis no Código. Também posso aplicar conceitos geométricos, conceitos geográficos, promover o raciocínio lógico na ideia da lógica de uma programação e essencialmente criar, inventar, produzir e jogar
E uma das sugestões que eu faço a seguir, que é exatamente criar um blog, criar uma espécie de um diário, um blog com as atividades que os alunos estão a desenvolver. Sei que alguns professores têm contactado comigo, têm falado sobre a utilização do Kodu e perguntam como é que podem explorar a ferramenta. Tenho falado com eles e tem sido exatamente uma dessas sugestões que eu tenho dado, que é sempre partir a partir da ideia de produzir uma história, e aqui podemos pedir o apoio do professor português, por exemplo, na produção de uma história, e depois eles, dentro da própria história, criaram um jogo com perguntas em que vão buscar conceitos de outras disciplinas. E claro que serão perguntas sempre de resposta de opção e de resposta fechada. Ora bem, vamos então àquela fase, se calhar estamos todos à espera, que é a produção de jogos, e deixar um pouco esta parte teórica que também é importante e que é essencial e que tem que servir de base, digamos, para o trabalho, tendo em conta que uma grande parte dos professores que estão aqui é a primeira vez que ouvem falar do Kodu e querem saber como é que funciona. Nós, nesta sessão, ainda pretendemos criar 3 jogos. Um jogo muito simples, que vai ser um jogo em que temos a base de jogo, inserir algumas personagens ou objetos, alterar as propriedades dos personagens, programar ações e pontuações e depois gravar e partilhar o jogo. Ora, eu vou começar a fazer então a partilha do vídeo do meu computador. Vamos esperar a aguardar um pouco. Penso que ainda estão a aguardar que surja a imagem. Entretanto, já tenho aqui um pouco a linha de programação que vamos usar. Aqui é quando tocar na maçã vermelha. Não sei se há algum feedback sobre a utilização do vídeo. Se estão a ver o vídeo. O meu neste momento está a emitir. Vou desligar e voltar a ligar. É que eu vejo aqui no meu ecrã. Assim que nós estamos a ver o vídeo, estamos a... José Marcos, estamos só aqui a voltar a conectar o vídeo, que a câmera, entretanto, como ficou inativa durante muito tempo, desativou, mas agora vamos só esperar mais um bocadinho. Vamos aguardar que, entretanto, se volta a ativar a webcam. Isso é mesmo assim, José Marcos. Acabámos de testar, só que esquecemos do pormenor que entretanto, tínhamos estes slides introdutórios e, portanto, que certamente a ligação também podemos experimentar, entretanto, enquanto estamos a fazer conexão, fazer partilha de ecrã. Se bem que é pena porque o código tem ambiente a 3 dimensões e certamente com a partilha se vai perder. Portanto, entretanto, deixe-me só responder aqui algumas questões, José Marques. Quando referiu imprimir o código, estava a falar na forma pictórica representada há pouco? Não, o que sai são as linhas de código, ou seja, o que sai são as linhas de código que, por exemplo, na ação when bump Apple, o que sai não sai os ícones, sai a informação bump mais Apple dá marca 5 pontos, ou seja, score 5 points. Não aparece a imagem visual, os bonecos, mas aparecem sim. Penso que já está disponível. Exato. Pedíamos às pessoas agora que maximizassem o vídeo. Agora vou mostrar o código. Pronto, eu já tenho a minha aplicação código já que está aberta. Como podem ver, já surge aqui a opção Resume, mas eu vou clicar em New World então para criar um novo mundo. Está visível a base de jogo. Cá temos a nossa base com as várias ferramentas que nós temos disponíveis.
Vou utilizar Ground Brush. Como podem ver, quando eu ativo a Ground Brush, começa a surgir e a piscar um quadrado, porque é por definição está um quadrado. Vou alterar o tipo de solo de base de jogo. Vou escolher aqui uma que esteja aqui à frente. Só mesmo para mostrar que está ativo. E agora se eu carregar no botão do lado direito do meu teclado vai diminuir. Se clicar do lado direito vai aumentar e se clicar do lado esquerdo irá diminuir. Para colocar esta base com este formato, com esta dimensão, basta clicar no ambiente de jogo. E criei neste momento duas bases, uma com uma cor acinzentada e outra com uma cor verde. Posso mudar a opção e o formato dessa cor. Clico nesta, eu vou voltar atrás, Escape. Tenho aqui a opção deste lado das formas geométricas. Clico na forma geométrica que pretendo. Quero uma forma circular. Ele mudou para a forma circular e vou diminuir o tamanho. E vou colocar aqui. Pronto, isto é só para demonstrar como é que podemos fazer, ou como é que podemos colocar as bases de jogo e alterar as cores. Podemos criar, aqui um pouco o que se joga é a nossa criatividade e o nosso conceito do jogo que queremos criar e do cenário que pretendemos criar. Sim, sim, sim. É só escolher. Ora bem, então, como nós tínhamos como objetivo era colocar uma base de jogo, já está criada, uma base um bocadinho estranha, mas está criada. Agora vamos inserir a primeira personagem. Clicamos no Object Tool, ou seja, tem que ficar com esta marca dos parênteses retos, significa que neste momento ela está selecionada. Vou colocar o rato no sítio onde eu quero colocar a minha personagem. E aparece nesta roda de opções. Tenho aqui a personagem principal do jogo, o Kodu, o Rover, tenho a maçã, digamos que são as três principais. Depois tenho outros objetos que vou selecionar. Eu, como gosto muito desta personagem, porque é uma motinha que anda muito rápido, eu vou selecionar o Cycle. Para isso, basta clicar na personagem que eu quero incluir. Ela está aqui disponível. Eu vou aproximar com o botão, com a roda do rato. Se eu rodar, vou aproximar ou afastar, como podem ver. Se eu quiser fazer a rotação do mundo, clico no Space do meu teclado. É uma forma rápida de o fazer. Reparem que ele automaticamente foi ativar a mão, que serve para deslocar. E se for com o botão direito do rato, faço este movimento de rotação. Só uma chamada de atenção, para quem souber aqui professores de geografia, temos aqui a orientação norte, nós podemos orientar o jogo para o norte e também podemos acrescentar aqui as coordenadas. Depois, se houver professores aqui que estejam interessados em saber como é que podemos fazer isso das coordenadas, é uma questão de falarmos. Ora bem, temos o primeiro objeto, temos o Cycle. Bom, se eu colocar o modo Play, eu posso carregar no meu teclado que não vai acontecer nada. Ou seja, porquê? Porque eu não programei a minha personagem. Então, vou carregar no Escape, vou selecionar a Object Tool e, primeiro, quando eu coloco o rato em cima do Cycle, da moto, aparece-me logo uma paleta de cores. Basta com as setas do teclado, esquerda ou direita, selecionar a cor que nós pretendemos que o nosso objeto tenha. Pronto. Irei colocar a laranja, que hoje foi eleita pelos nossos alunos como a melhor cor para este objeto. Novamente com o rato em cima do Cycle, se eu clicar com o botão direito, vai-me aparecer um conjunto de opções. Estas opções é a programação, que será aquela que iremos dar mais enfoque na sessão 2. Podemos alterar as suas propriedades, cortar, copiar, alterar o tamanho. Eu vou mostrar como é que é. Se eu clicar em Change Size, posso aumentar o tamanho do meu objeto, ou então diminuir. Vamos deixar como estava. Se eu voltar a colocar, tenho aqui a rotação, eu posso fazer uma rotação do objeto. Às vezes dá no jeito para pontos de partida, temos aqui as rotações, não é? 360 graus, se calhar aqui já podemos ajudar os nossos alunos a perceber aqui as rotações dos objetos. E finalmente, temos a opção de alterar a altura do objeto. Ou seja, colocar o mais alto, mais baixo em relação à base do jogo. Mas neste momento o que mais importante era programar. Então, a primeira coisa que vamos programar, na lógica when do, é
temos que colocar o nosso objeto a circular no jogo. Então eu vou ao N, escolho a opção Keyboard, ou seja, teclado, e se deixar só teclado, ele automaticamente vai buscar as teclas por defeito, que são as teclas que são utilizadas para o jogo. Mas eu quero que sejam só as teclas com as setas, ou seja, para a frente, para trás, para a esquerda e para a direita. Ou seja, com o keyboard, com as arrows, o que é que ele vai fazer? Vai fazer um movimento do move. Como podem ver, a linguagem de programação para colocar a personagem a circular pelo jogo é extremamente simples. Com o keyboard, com as setas, ele vai fazer um movimento. Para sair daqui, vou clicar na tecla Escape e vou testar o jogo. Ele automaticamente coloca a câmera atrás da personagem e reparem, se eu carregar para a frente, para trás e curvar, a minha personagem está a circular. Para sair do modo de jogo, basta carregar em Escape novamente. E a personagem volta ao seu ponto de partida. Agora vamos inserir aqui dois objetos, que será as maçãs. Temos aqui as maçãs. Ora, a personagem é muito grande, a maçã é muito pequena. Então vou alterar o tamanho da maçã. Change Size. A maçã disponível. O que é que eu vou programar agora na minha personagem? Quando? E aqui nesta palete, estes alunos que eu falei há pouco com a Catarina, estes alunos são alunos que têm currículo específico individual, mas eles perceberam logo, o inglês não é propriamente uma linguagem fácil para eles. Eles são de sétimo, alguns são de sétimo, alguns são de nono, mas já têm muita dificuldade, até no português, na leitura e na escrita, mas eles perceberam que este ícone que está aqui, o bump, que tinha qualquer coisa a ver com o tocar, com o bater. Então eles perceberam que se tocar, e depois eu perguntei-lhe em quê? E eles disseram na maçã. Vamos buscar aqui nos objetos a maçã. Se nós tivermos maçãs de diferentes cores, podemos dizer ainda que é na maçã de cor vermelha. O que é que a personagem vai fazer? Vai comer. E eles perceberam, quando viram a boca aberta, perceberam logo também que era comer qualquer coisa. Significa que visualmente eles perceberam, através destes ícones, como é que se fazia essa programação. Para testar, muito rapidamente. Ou seja, a maçã desapareceu. Porquê? Porque a personagem comeu a maçã. Vamos só programar agora o final, digamos, deste jogo. Que é a programação. Quando comer a maçã vermelha. Aqui. Game. Score. 10 pontos. Ou seja, eu aqui não coloquei nenhuma linha de programação antes do N. Porquê? Porque eu vou criar uma indentação nesta linha de programação. Ou seja, esta programação vai estar dependente da programação anterior. O que é que eu tenho que fazer? Com a linha de programação selecionada, vou arrastar para a frente. E significa que esta condição só vai acontecer quando a condição de ele comer a maçã, ocorrer. Ou seja, isto ocorre, ele automaticamente vai somar 10 pontos. Escuso estar a escrever novamente a linha de código, bump, apple, red, para marcar os pontos. Isto é uma forma de simplificar um pouco o código. Pronto, como podem ver aqui no canto aparece logo uma pontuação, aparece 0 pontos. Se eu jogar, come a maçã e, como podem ver, vai marcar 10 pontos. Agora vamos programar o fim deste jogo. Vamos novamente ao cycle, programar, e vamos dizer que quando marcar o score 10 pontos, neste caso, porque só temos 10 pontos disponíveis, do game win. E assim acaba o jogo. Esta é a linha de programação a dizer-nos que acabou o jogo. Se eu colocar novamente a jogar, pronto, acaba o jogo. Ou seja, nós podemos criar, na linha de programação, podemos criar num jogo muito simples, maçãs vermelhas, maçãs amarelas. As maçãs amarelas perdem pontos, nas maçãs vermelhas ganham pontos. E uma forma de criar só um jogo muito simples, de colocar a ganhar ou perder. José Marcos, posso fazer aqui, antes de avançar, fazer só aqui 2 ou 3 questões que Sim. têm a ver com
qual é a liberdade que o código nos dá para fazermos um conjunto de coisas. Por exemplo, criarmos as nossas personagens, podemos importar objetos para o jogo, ou até mesmo há aqui um professor que pergunta se é possível colocar um mapa com base de jogo para depois fazer um rally pela Europa. Ou seja, qual é Ora, as limitações? é assim, esperemos que um dia o Codul nos permita fazer a importação de objetos. Ele neste momento só podemos utilizar os objetos que estão disponíveis no próprio jogo, ou seja, os objetos que mostrei a partir daquela roda de opções. Não é possível fazer a importação de objetos. O que eu posso sugerir, neste caso do professor que fez essa sugestão, é tentar criar, através destas opções, desta Ground Brush, criar, digamos, mais ou menos o formato do planeta, digamos. Dá algum trabalho, mas se calhar é um trabalho pormenorizado que será bastante interessante para os alunos. Fica esta sugestão de ser criada, digamos, essa base. Em relação aos personagens, objetos, não é possível introduzir nestas versões, até agora, não sei se irá ser possível no futuro. Era bom que se fosse para nós incluirmos novas personagens, mas para já não é possível. Ora bem, o jogo está criado, já tem um princípio, já tem um meio, já tem um fim, come-se a maçã, ganha-se o jogo e agora vamos gravar o jogo. Se eu clicar aqui na opção ao menu, clico em Save My World e aparece aqui na parte superior o New World. Vamos dar um nome ao jogo, jogo 1. E na descrição podemos escrever qual é o objetivo do jogo. Então, comer a maçã. Podemos acrescentar uma tag que significa este sinal de maior e menor. Se escrevermos em inglês no meio Apple, irá aparecer, digamos, o objeto. Ou seja, para colocar, em vez de colocarmos só o nome e colocar o objeto em si, basta colocar o símbolo maior, o símbolo menor e no meio o nome que ele está em inglês, que está disponível quando nós escolhemos naquela roda de opções. E basta clicar aqui em Save. Agora vamos criar um novo mundo. Só uma questão que há pouco tínhamos aqui. Eu, depois de fazer o meu jogo, se quiser correr o jogo noutro computador, eu preciso ter o código instalado? Tem. Isso tenho sempre de ter o código instalado? O código tem que estar instalado, sim. Ok, obrigado. Pode utilizar o fecheiro também na Xbox. Também é possível jogar na Xbox. Mas para isso tem que fazer a programação já com os botões da Xbox. Uma das opções aparecia keyboard e ao lado aparecia as teclas do comando da Xbox. Ora bem, o segundo jogo. O segundo jogo será um jogo de perguntas e respostas. Temos muito rapidamente como é que vamos criar. A lógica será, temos uma base com uma cor diferente. Eu vou fazer aqui esta base. Agora vou selecionar aqui uma cor. Vou colocar os objetos. A ideia é, vou colocar um objeto que irá fazer a pergunta, será o Flyfish. Vou fazer a rotação do objeto, para que ele fique virado depois para a personagem. Vou colocar o Cycle, que será a minha personagem do jogo. E irei colocar 2 estrelas. Isto para quê? O peixe irá colocar a questão e as 2 estrelas irão ser as opções de resposta. Então, vamos programar a personagem durante o jogo. E isto é um passo importante que é, enquanto estou na base de jogo, a minha personagem Cycle está de cor branca. Quando ele passar para esta parte vermelha, reparem que o Flyfish não coloca nenhuma questão, porque ainda não colocamos. Mas eu quero que, quando a minha personagem passar para a parte vermelha, ele mude de cor. Isto para quê? Para que esta personagem Flyfish o detecte com uma cor diferente, então lance a questão e as estrelas também lancem as questões, as respostas. Então, vamos dizer que vamos programar when no keyboard do move, isto estamos a programar o cycle, mas quando
estiver on land, ou seja, quando estiver sobre o tipo de terreno do tipo é esta opção, o que é que vai acontecer? Vamos às ações e vamos alterar a cor. A cor, ele está branco, vamos alterar a cor para laranja. Se eu testar o jogo, reparem, ele já se desloca e automaticamente muda de cor. Agora vamos programar o Flyfish para lançar a questão. Seleciono com o rato o peixe, vou à programação e vou dizer que quando ele vir, ou seja, se o objeto cycle na cor laranja, a ação será dizer, que é lançar a pergunta, qual a capital de Portugal. Ora, vou salvar. É para já a única ação que eu vou estipular. E vou dizer também nas estrelinhas exatamente a mesma linha de código. Quando virem a personagem Cycle com a cor laranja, o que ele vai dizer é uma das opções. Lisboa. E para facilitar a programação, para não estar a repetir, eu vou clicar aqui na linha de código e vou clicar com o botão direito e fazer copy. Porquê? Porque esta programação será a mesma na outra estrela. Teremos apenas que mudar a opção de resposta. Fazer paste, ou seja, ele copiou exatamente o código e então vamos alterar a opção para Porto. Podemos incluir muitas estrelas. Se eu jogar neste momento, como podem ver, não surge nenhuma questão, mas a partir do momento que o cycle muda de cor, vão surgir as perguntas. A pergunta e as opções. Qual é a capital de Portugal? Só que nós ainda não programamos o que vai acontecer, ou seja, eu quero selecionar Lisboa e ele não me deixa. Então, vamos utilizar o comando it. A personagem cycle. Vamos programar. Quer dizer que quando bater no objeto estrela, isto é uma questão depois de procurar onde é que está o objeto estrela, do it. E cá está. Vamos só jogar. Pronto. Neste momento, depois da programação, a programação da pontuação é exatamente incluir. Tendo para isso, tínhamos que alterar aqui as cores das estrelas. Por exemplo, a estrela fica vermelha. E esta estrela fica com a sua cor azul. Vamos só programar, caso ele acerte, o aluno acerte na resposta, que é quando tocar na estrela de cor vermelha, come. E vamos acrescentar uma linha dependente daquela, que é do game. Vais marcar 100 pontos. Eu colocar o jogo a correr. Só para testar. Reparem, eu ganho 100 pontos e podia definir o fim do jogo. Não sei se há alguma questão. Como? Repetir, fazer uma interação com mais do que um mundo? Não, nós criamos páginas diferentes, programação com páginas diferentes. Aquele bloco de notas que eu referi que estava na Pill Network tem essa opção. Tem lá a explicar como é que nós devemos fazer a parte da inclusão de páginas de programação diferentes. Não permite a inclusão de mundos diferentes. Mais alguma questão? Sim. Já agora, só por curiosidade, vamos só acrescentar aqui uma linha de programação que é o som. Se eu disser que no tipo de som, no tipo de base, quando ele está naquele tipo de base que tem aquelas corzinhas que eu referi há pouco, vai tocar um som específico que é de mistério. Ora, vamos ver se conseguimos colocar aqui o som a tocar, só por curiosidade.
para tornar o jogo, podemos colocar sons. Ou seja, na programação que fizemos, quando ele entra nesta programação, ou seja, quando ele entra nesta condição, que é com esta base de jogo, vai emitir um som. Claro que o som mantém-se igual porque a condição, nós não criamos uma outra condição para anular este som. Só mesmo para terminar e para corrigir esta linha de programação, when on land type verde, ou seja, o código automaticamente vai buscar as cores logo que nós temos na nossa base de jogo. Vamos dizer que vai tocar a música normal do jogo, que será esta, que é uma música mais... Não sei se estão a conseguir ouvir. Reparem que quando ele passa, há automaticamente a mudança de som. Se eu voltar a sair, vai buscar o outro som que nós tínhamos programado anteriormente. Catarina, penso que não sei se há alguma questão que seja necessário responder agora. Espero que tenha sido... Se calhar desligamos a câmara. No entretanto. Sei que a imagem não estava tão boa, eu acho que entretanto o facto de estarmos às escuras, exato, a luz, não passou tão bem a imagem, portanto às pessoas que entretanto ficaram sem vídeo, desliguem, portanto fechem a janela do vídeo para poderem voltar a ver o ecrã conforme está a ser apresentado. Portanto, José Marcos, não sei se quer terminar a sua apresentação, eu sei que tinha aqui algumas sugestões finais. Nós acabámos por fazer nós tínhamos previsto 3 jogos, mas nestes 2 jogos tínhamos feito as ações. Queria dizer-vos que na Peel Network /discussions podem procurar pelo grupo Código Portugal, onde pretende-se criar uma comunidade portuguesa de professores que trabalhem com o Código e que tenham dúvidas e que peçam para esclarecer. Tem este endereço também de um grupo de fechado que está no Facebook, tem que pedir para aderir a um grupo. Para já ele está fechado, não quer dizer que futuramente não esteja um grupo aberto, para colocar as vossas questões, partilhar o vosso trabalho. Por vezes as coisas não funcionam como estávamos à espera, nós pensamos que a programação é aquela e às vezes, porque estamos viciados com a ideia de que aquela programação está certa, não conseguimos perceber um erro e por vezes podemos partilhar com os outros para podermos ver onde é que há algum engano ou um desafio que vos surge e queiram resolver. E tem o meu contacto de e-mail, José Duarte N, e não um N ali no final, foi um erro de digitação, peço desculpa. No final é um M, @live.com.pt. Estou disponível para vos ajudar e gostaria que também colocassem várias questões sobre a utilização do Código, da forma como estão a sentir esta utilização. José Marcos, muito obrigada pela sua participação. Eu lembrava só que o próximo webcast é no dia 4 de março, portanto é segunda-feira, sobre o Microsoft Matemática. Vai ter um enfoque não é só da matemática, portanto esta ferramenta pode ser transversal a outras áreas, como seja a área das ciências e da química, e portanto contamos convosco. Não estava só aqui a última questão, estamos na hora, às pessoas que ainda não tivemos a oportunidade de responder, vamos fazê-lo por chat, pedir só a vossa avaliação final. José Marcos, aquilo que foi também o feedback que as pessoas foram dando. Parece que há aqui duas necessidades. Por um lado, para os principiantes, parece que ainda a ser muito complexo, talvez por também o facto de ser numa hora e queremos dizer muita coisa, também tenha dificultado. E deixava se calhar só aqui uma sugestão a propósito da imagem, ainda assim, apesar dos esforços não estar na sua perfeição, se o José Marcos poderia fazer, por exemplo, uma gravação daquilo que, portanto, replicar exatamente o que demonstrou, mas fazer uma captura uma demonstração, uma demo, uma espécie de demo, demonstração, gravando. Fazendo uma gravação tutorial. Digamos, uma espécie de um tutorial sobre as diferentes etapas. Está bem, exatamente o que falou, porque assim se calhar o vídeo ficava em perfeitas condições e as pessoas podiam voltar a ver. Correto, sem problema algum. Ok.
Pronto, fica aqui o desafio. Outra necessidade, há aqui pessoas que já participaram na anterior webcast e, portanto, que querem um nível mais avançado, como seria de esperar, e, portanto, eu não sei se, a propósito da formação que já têm dado, também outras, Sim. por exemplo, em Évora, em que teve uma versão mais avançada, se de alguma maneira pode partilhar esses materiais. É como eu referi, há um bloco de notas que está disponível na Peel Network, no grupo Código Portugal. É um bloco de notas, para quem tem um OneNote, descarrega a aplicação e aquilo está toda ela estruturada com diferentes sugestões de atividades, como é que passo a passo, digamos, para cada uma destas situações que já referimos. Também tem algumas sugestões de alguns tutoriais vídeo, para quem ainda está numa fase inicial ou para quem está numa fase mais avançada. E tal como referi, obviamente podem contactar-me, estejam à vontade para falar comigo sobre a ação. Sobre todo, digamos, o código. Ok, obrigada José Marcos pela sua disponibilidade. Portanto, temos aqui algumas pessoas que consideraram a sessão extremamente útil, bastantes muito útil, relativamente útil. Portanto, muito obrigada a todos por participarem. Vamos terminar então a ação e até segunda-feira. José Marcos, se calhar íamos falando aqui em direto. A apresentação está terminada. Vamos só aqui dar algumas questões para as pessoas que ainda estão online. Deixa-me só partilhar aqui o comentário do professor Carlos Trincão de Tomar. Não sei se já tive a oportunidade de conhecer, nós já disse que achei piada o comentário dele, que diz que os professores são logo uns inventores. Boa, a propósito, quando ele falou do mapa pela Europa. Exatamente. Aqui o professor gostou muito da sua ideia. Há aqui uma questão, para se jogar os jogos produzidos pelo Código é necessário ter o Código instalado? Sim, já foi respondida essa questão, sim, é necessário. Como é que é possível alterar as dimensões da área do jogo? Ora, naquele ícone cinzento que eu falei logo no início da sessão, nós temos um ícone cinzento em que podemos definir a resolução do jogo, 800 por 600, 1024, também depende da resolução do computador, e em full screen. Também podemos fazer essas opções. Ou seja, naquele ícone cinzento logo inicial, fazer essa alteração. E é uma questão de a pessoa ir testando para verificar também como é que o computador reage. Muito obrigada. Aqui outra questão, se por acaso tem conhecimento, se existem experiências de criação de jogos para a disciplina da História? Que eu tenha conhecimento neste momento, não. Mas aquele segundo exemplo que deu das perguntas de ser um jogo em forma... Isso seria uma sugestão de exploração. Digamos, o professor de TIC vai, na disciplina de TIC, criar o jogo com os seus alunos e, por exemplo, trabalhando em conjunto com o professor de português, com o professor de história, ir criando essas questões. O exemplo que eu referi, que foi a experiência própria, é exatamente a questão dos alunos terem escrito e redigido a sua história e a partir dali, de uma história escrita pelos alunos e apoiada pelos professores de educação especial, estamos a recriar agora a história no mundo Código. Ok. Há pessoas aqui que não perceberam exatamente onde é que estão os tutoriais, portanto, se forem este endereço do Peel Network e escolherem a opção Fóruns de Discussão, portanto, se estiverem no idioma português, basta fazer uma pesquisa de Código em Portugal e vão encontrar, é das poucas comunidades portuguesas que existe, vão encontrar a comunidade do José Marcos. Deixe-me só ver aqui se há algumas questões que aproveitamos e respondemos em direto. Portanto, há aqui professores que já instalaram, que vai treinar e tirar partido dos seus alunos, portanto, são do segundo e do primeiro ciclo. Não sei se tem alguma experiência A implementação do código, eu própria experiência no primeiro ciclo não tenho, mas terei todo o gosto em o professor que está a pensar fazer isso, em partilhar algumas sugestões e ver como é que os alunos reagem. E se for necessário esse apoio, estarei, como referi, disponível. Mas estou curioso para ver como é que os alunos irão reagir. Se reagirem como os que eu sou professor de segundo ciclo, os meus alunos do ano passado e os meus alunos deste ano, a reação é muito boa. Um dos casos que eu referi numa outra webcast foi exatamente um grupo de alunos meus que só entrava à 1h, que era um grupo de alunos do 8º ano, só entrava à 1h, mas ia às 8 da manhã para a escola para ir ao clube de jogos, que era o clube onde nós criávamos jogos com o Código,
E eles próprios levavam o portátil deles, porque na altura os nossos computadores da escola ainda eram computadores antigos, o código corria bem, mas quando eles queriam criar mais elementos de jogo ficava um bocadinho mais lento, e então eles começaram a levar o próprio computador deles e criar os jogos. Depois da sessão terminada, que era uma hora de clube, eles ficavam, iam para a biblioteca, iam para a sala de estudo, continuavam a produzir jogos. Foi essa a sensação que eu tive, que sem dúvida é apelativo para eles, porque os coloca no papel de produção e não só de jogo. E eu acho que isso é estimulante para eles. É o feedback que tenho, a sensação que eu tenho. Então, no primeiro ciclo, acho que vai ser hilariante. Basta pesquisar, por acaso, há um professor que é o professor Rui Lima, do Colégio Monteflor, que ele tem experiência com os alunos do primeiro ciclo, e tem, inclusivamente, uma das alunas. Das alunas, exatamente. Construiu um tutorial e publicou no YouTube esse tutorial. E isso também está disponível, que ele partilhou connosco na comunidade do Código Portugal, na PIL Network. Ele partilhou esses vídeos connosco. É uma questão também de procurar essa reação e daquilo que eu falei com ele, sem dúvida que foi uma ótima experiência. Ok. Muito bem, professor, muito obrigada. Deixe-me só ver aqui uma última questão que penso que ainda não foi diretamente respondida. Não sei se é possível adicionar música, outro tipo de conteúdo. Não. Tal qual como os objetos, as imagens, não é possível incluir novos fecheiros, digamos, dentro do próprio jogo. Ok, muito bem, José Marcos, penso que está mais ou menos tudo respondido, o resto nos respondendo aqui por certas pequenas questões. Obrigada outra vez. Obrigado mais uma vez. Pela partilha do seu conhecimento. Vamos então encerrar aqui a sessão. Aos que ainda ficaram, boa tarde, até segunda.